Você sente que já entendeu muita coisa racionalmente, mas algo aí dentro ainda te trava? Por que será que, mesmo depois de tanto autoconhecimento, as mesmas emoções voltam? A resposta está no que o seu corpo carrega e nas histórias que ainda comanda o seu invisível. Eu sou Marisa Castro e eu acredito que nós precisamos ser inteiras, mas não perfeitas. Psicoterapeuta, mentora, eu te convido a toda semana estar aqui no canal e olhar para dentro e descobrir a luz que já habita em você. E hoje nós vamos falar sobre um caminho de inteireza. Você sabia que existe um caminho de transformação profunda que eu vivi, eu experienciei e trabalho ao longo da minha jornada? É um método vivo que integra corpo, mente, alma e espírito em direção a uma nova forma de ver a vida e principalmente de poder viver a vida. É um caminho que nos reconecta com a nossa verdade mais essencial. Libera os registros do passado, que ainda continuam aqui, ó, comandando as nossas emoções, as nossas crenças e os nossos comportamentos aqui no presente. A sua história, ela sim, ela está viva no seu corpo. A mente, ela lembra, mas é o corpo que carrega. E cada memória difícil, cada crença que te limitou, cada dor que você não expressou, tudo isso ficou registrado no seu corpo físico, no seu corpo emocional. Está aonde? Sabe aquelas tensões que você não normalizou, nos sintomas que aparece que você não tem explicação, na exaustão, naquele cansaço, ai, que persiste mesmo quando a vida tá boa. E por isso, esse processo, ele não acontece só, né, na mente. Isso envolve o seu sentir, o seu respirar, o você escutar o seu corpo como se fosse um portal de uma verdade. Porque é no corpo que mora o caminho de volta. O cérebro, ele arquiva, o corpo, ele sustenta. É como se, imagina o nosso cérebro como se ele fosse um grande arquivo. Sabe aqueles arquivos, né, aquelas pastas de arquivos? Esse é o nosso cérebro. Ele vai registro e vai catalogando ali e faz esse arquivo. Mas o corpo é que sustenta e ao mesmo tempo a alma é aquela que pede a liberação. Então pense em você como um sistema inteiro, onde a mente arquiva as memórias, arquiva as crenças, o corpo ele sustenta essas marcas e a alma vive clamando por liberdade. E ainda tem o espírito, que é aquele que aguarda uma permissão para poder expandir. Então, cada experiência que você viveu, cada rejeição, cada abandono, cada humilhação, cada cobrança, cada excesso de responsabilidade ficou registrada no seu corpo em uma forma de uma sensação. E mesmo que você não se lembre com clareza, o seu corpo lembra. As emoções que você tenta controlar, os padrões que você repete, os limites que você não consegue romper, eles têm raízes profundas. Como aqui, Marisa, aquelas emoções que eu tento controlar, ai, eu tento ser clean, sabe, leve. Sou a pessoa mais calma do mundo e por dentro eu tô assim, me corroendo. Até que acontece alguma coisa assim, boba aparentemente, e eu, puf, explodo. Depois eu fico, nossa, nem precisava de tudo isso. Mas já aconteceu, eu já fiz e já foi assim. E quando a gente fala das raízes, né, de histórias, de vivências, daquilo que já te aconteceu, não se trata de ir lá e apagar essa história, ou de apagar o passado, mas se trata de você atualizar. Sabe quando você está no computador, ou que seja no celular, e aí vem as atualizações, que agora elas já são, né, elas vêm pedindo para você fazer. O que que acontece se você não atualizar seu computador? O que que acontece se você não atualizar o seu celular? Ele começa a travar, não é? Talvez aqueles aplicativos já não começam a funcionar direito, o seu computador também não continua, né? Alguma coisa começa a acontecer ali. E aí, o que que você faz? Você vai lá, atualiza e ele volta a funcionar normalmente. O que que em você está precisando fazer uma atualização? Entende? Não é sobre esquecer o que você viveu. É sobre você atualizar aquilo que significa daquilo que passou para você, né, com você, dentro de você. Então, o que que você precisa dar uma atualizada aí? A memória, ela sempre vai continuar existindo.
Mas quando você faz a atualização, ela deixa de te comandar. É como se você abrisse a pasta antiga, tira o contrato velho que está lá, deixa eu dar uma reescrita nisso aqui, mas agora com consciência, com presença, com verdade. Como a gente trouxe o exemplo do celular, né? Deixa eu dar uma atualizada aqui para ver se esse WhatsApp funciona direito, para ver se esses aplicativos funcionam direito. E quando você atualiza a informação, como o celular, começa tudo a se organizar dentro de você. Então as emoções, elas deixam de explodir ou de te sufocar. O seu corpo ele começa, né, ficar mais relaxado. Você passa a confiar mais. A sua mente ela começa a se acalmar. Uau, eu consigo dormir agora, não preciso mais ficar com aquela insônia. E você volta a brilhar. E mais, você para de lutar com aquilo que é invisível, porque muita coisa que te bloqueia, minha querida, nem começou com você. Que muitas vezes são heranças emocionais, são dores herdadas, são histórias que você repete como se fosse sua, mas nem sua é, e você nem se dá conta de que você está fazendo isso. E o teu corpo, ele é sensível, ele é generoso. E aí, o que que ele fez? Ele foi lá e abraçou tudo, na tentativa de amar, na tentativa de pertencer, na tentativa de ser aceita. Ele foi lá e pegou, tudinho para ele. Só que chega uma hora, gente, que ficar carregando isso já não é mais amor, é uma prisão. Imagina você, nossa, agora é um abraço, é gostoso, é quentinho, né? Mas fica assim o tempo todo, fica assim, queridinha. E aí aperta mais um pouquinho assim, ó, para você poder sentir. Daqui a pouco isso daqui já não vai ser mais gostoso. Vira uma prisão, porque seu corpo começa até a doer. E o que eu proponho para vocês é um processo do qual eu conduzo, que é te permitir a se libertar com respeito, honrando o que veio antes e escolhendo o novo, mas agora com coragem, sabe? Com presença, com consciência. É uma nova forma de você habitar o seu próprio jardim interno. Pensa no seu sistema inteiro como se fosse o jardim. E as memórias dolorosas, as crenças limitantes, como se elas fossem ervas daninhas. Você quer florescer, só que o seu terreno está tomado por erva daninha. E qual que é a proposta? É remover essas raízes, remover essa erva daninha, mas com cuidado, com presença, e ao mesmo tempo ir preparando esse solo para que algo possa crescer, algo possa florescer aí dentro. Talvez uma nova mulher, talvez uma nova forma de você se enxergar, talvez uma nova relação com a vida, talvez um corpo mais leve, uma alma mais livre, uma mente mais clara. Quando a gente fala de corpo, mente, alma e espírito, não estão separados, gente, eles dançam tudo junto. E quando você transforma uma memória no seu corpo, ah, sai até um suspiro. Quando você acolhe uma emoção reprimida, o seu corpo solta. Quando você muda uma crença, nossa, o seu espírito se alinha. Quando você se reconcilia com a sua história, toda você floresce. E esse é o cerne do meu trabalho. Não se trata de mudar quem você é, mas de voltar a ser quem você nunca deixou de ser. E aí eu te pergunto hoje com presença: quantas vezes o seu corpo gritou o que a sua mente insistia em calar? Quantas vezes você tentou se transformar só com a força de vontade, mas mesmo assim se viu paralisada? Quantas vezes você sentiu algo mais profundo e que esse algo mais profundo precisava ser tocado, mas não sabia nem por onde começar? E esse algo é você inteira, plena. E o que eu ofereço para você é um caminho para que você possa, né, voltar a se habitar por completo, sem precisar ser perfeita, mas com mais liberdade e principalmente com mais interesse. E essa é a proposta do Projeto Lúmina. É um grupo, é uma roda de mulheres, onde nós nos encontramos todas as segundas-feiras às 20 horas, para conversarmos um pouquinho mais a respeito de nós mesmas, a respeito daquilo que eu preciso olhar para dentro de mim, e a cada dia mais tomando posse da minha autorresponsabilidade, daquilo que é meu, e soltando ao mesmo tempo tudo aquilo que eu ainda carrego
mas que eu não preciso mais carregar. Porque um dia foi bom, um dia me serviu de proteção, mas será que hoje a minha realidade é essa mesmo? Ou eu posso mudar? E a hora que eu descubro que eu posso mudar, o que que eu vou fazer com isso? Como eu vou mudar isso? Caso você tenha interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo. E também, queira saber mais, me pergunte. Um excelente dia para você.